Disputa overall. Ó o nosso menino aqui, ó. Ó o Dreads. Olha o Dreads. Dreads ganhou nas duas, hein? Tem muita gente perguntando aqui também sobre o Dreads, se ele realmente perdeu o Pro. Perdeu. Por que ele perdeu o Pro? Um resuminho. Pode falar, Julião. Quem disputa na Muscle Contest e tem um card profissional e resolve não aceitá-lo, automaticamente perde o direito de se profissionalizar. Eu acho justo. Quando você vira profissional, pessoal, no dia que você ganha a competição profissional, você já é um atleta profissional, mesmo que você não cumpriu a burocracia. Se você for competir num campeonato amador, é como se você tivesse negado o profissional. Concorda, Jordan? Inclusive, esse atleta que venceu o overall da Men's Physique, deu pra ver que ele é um cara que não tem condições financeiras, que eu vi na hora que ele veio conversar, ele é atleta do Felipe Franco. E eu senti a emoção dele falando, eu não vou pro Pro, porque eu não vou ter condições. E aí o Felipe Franco até falou assim, não, você sobe hoje e depois você volta pro amador. Não pode. Aí eu falei, não pode, Felipe. Aí ele falou, não, não pode. Eu falei, não. A partir do momento que ele subiu, ele debutou como Pro. Ele é profissional. Ele é formado profissional. Ele não vai voltar, não vai poder mais voltar. E aí foi eu e o Felipe Franco e um outro rapaz tentando convencer ele a subir. E aí ele acabou subindo. Vou soltar aqui. Isso é um grande problema do brasileiro. Eu vejo vários potenciais, mas todos esses potenciais sem condição. Então isso limita demais a carreira. O Júlio, a expressão que ele fez falando chocou em mim. A tristeza profunda. Né? Eu ainda defendo os amadores que optam por não aceitar o Procard justamente porque eles vão acabar com a carreira ali. Se eles forem pro profissional, eles não vão ter condição de fazer um show fora do país. A maioria não tem nem passaporte. Nós tivemos um debate fortíssimo. As opiniões divergiram muito. Não tem nem passaporte. E eu fui um dos que falei, quem tem que escolher a carreira é o próprio atleta. Exato. A gente não pode obrigar o cara a pegar um Pro sem ter condições de competir no Pro. Mas precisamos entender também uma coisa. Precisamos entender o lado da carreira do esporte. Você está participando de uma competição Pro Qualifier. Você está... É como se você falasse o seguinte, eu vou prestar o vestibular para a faculdade, mas eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Então por que você está prestando vestibular para a faculdade? Então, se você não se vê numa carreira profissional, a instituição, ela vê como uma ofensa você negar o Pro. Poxa, cara, isso aqui é o sonho de todo mundo. Você está recusando esse sonho? Jorlan, eu queria ouvir a sua opinião. Cara, assim, tem dois pontos de vista, né, que eu considero. Um é o lado do sonho pessoal do atleta, independente se ele vai ter ou não as condições. Até porque eu posso me enquadrar nisso, né, porque eu tenho total noção que uma carreira profissional demanda muito investimento, tempo e genética, e uma idade. E quando eu me tornei profissional, eu posso dizer que eu não tinha nenhum disso. Não sou dotado de nenhum disso. Não sou dotado de genética, não sou dotado de grana e de tempo. Por quê? Eu já peguei o Pro com 36. Eu tô com 35 para 36. Estou com 37, né? Então, se eu fosse analisar friamente, eu deveria ter ficado no amador. Mas aí foi um sonho pessoal devido a quase 20 anos de estrada, de ter competido em vários campeonatos e ter ganho também aqui no Brasil, de arriscar e zerar, né, o meu currículo, vamos botar assim, e tentar tudo de novo. Tipo, vou estrear de novo, vou voltar para o final da fila. Não tenho vergonha disso. Tem muita gente que sai do amador, campeão, e acha que vai chegar no Pro e vai arrebentar. Isso é uma exceção. Então o pessoal tem que ter consciência disso. Até porque, na minha opinião, a nível de Brasil, raríssimas pessoas têm condição de subir no Pro de igual para igual com o campeão. Mas todos têm o sonho de subir no palco Pro. Então acho que esse sonho merece ser respeitado. Porque se a gente colocar na condição financeira e cultural e como é que pode dizer, estrutura de país, a gente está desfavorecido em tudo quase. Porque a gente vai para os Estados Unidos, Júlio já foi para o Kuwait, já conheceu um monte de coisa e fala assim, cara, não dá. Não dá, brother. Mas o coração fala.
Fala assim, porra, bro, que nem quando eu fui pra Chicago, pô, ver o gás se estendendo, aquecendo do lado. E, pô, o cara já foi New York Pro, já competiu Arnold Classic e tal, não sei o quê. Então, tipo, isso dá um gás. Pelo menos pra mim dá. Por mais que eu saiba que a condição que ele tem é muito superior à minha. Mas isso não me bota inferior a ele no gás. Eu sei que gás não leva ninguém a nada. Mas me leva a algum lugar, a partir do momento que eu acredito que eu posso evoluir ainda. Porque E eu tô ali com o cara. E eu tô ali. Entendeu? Tô ali com o cara. Então, pô, por quê? Não sei se o Júlio pensa assim também. Mas, de repente, a gente queria o quê? Ter 10 anos a menos. Com a estrutura que tem hoje. Pra poder o quê? Fazer um treino mais pesado, não ter lesão. Porque o gás tá lá. Mas aí você olha assim, pô, mas isso já é mais difícil pra eu fazer. Que nem uma vez eu vi uma entrevista do Shaw Rey que ele falou assim: um atleta sem lesão é um atleta acabado. Independente da lesão que for. Eu já não concordo, porque se fosse por isso, eu já teria que ter pendurado a chuteira há muito tempo. Ele perdeu para um lesionado, Dorian Yates. Ele perdeu para um lesionado. Então, isso aí eu já não posso concordar com ele. Por mais que eu seja fã dele. Mas a posição dele é de tipo um cara meio que frustrado, né? Que se aposentou aos 35, se eu não me engano, né? E eu tava pegando o meu Pro 35. Então, eu tenho toda uma noção de estatística e de comparativo. Porque, pô, todos os caras que eu sou fã se aposentaram quando eu estava começando uma carreira profissional, a qual eles estavam se aposentando com a minha idade. 5 ou 6 anos atrás, Shawn Rhoden estava andando numa feira aqui no Brasil, ninguém sabia quem era ele. Sim. Patrocínio pequeno de uma empresa europeia. E esse cara, 2 anos depois, foi o Mr. Olímpia. Eu falei com ele em abril. Aos 42 anos de idade. Eu falei com ele em abril de 2018 na Meca. Eu tava na Meca treinando. Cara, todo mundo cagando pra ele ali. Não, e é por na isso... Meca, ele cagando. Parecia um personal largado lá. Aí vim, conversei com ele e tal, tudo. Ele disse que estava numa preparação. Cara, ele é muito simpático, né? Nossa, muito bonzinho. E é dentro dessa analogia que eu considero o Brasil o celeiro de atletas mais esforçados que existe no mundo. Porque, mesmo com uma condição desfavorável, todo mundo está lá tentando, batendo cabeça, fazendo, e vem de carro, e vem de casa, e não paga aluguel, e deixa a luz acumular 3 meses para poder fazer sua preparação e subir no palco. Porque quando você coloca uma realidade de um amador, de um cara que mora no Kuwait, se o brasileiro, se todos soubessem, o cara fica assim, pô, brother, que isso, cara? E vou Como te falar, assim, mano? E ainda vou dar um agravante. Os campeonatos amadores do Brasil são dos mais competitivos do planeta. Sim. Você vai lá, sobe no Muscle Contest desse aí, ó, e vai ver os campeonatos nos Estados Unidos. A diferença. Tem um exemplo do campeonato de agora, né? Desse último final de semana, que a gente tá falando hoje. O nível, como é que foi? Eu comparo ao Kuwait, eu comparo ao campeonato de lá, nacional deles. É um nível muito alto dos atletas amadores hoje dentro do Brasil. No profissional não, mas dentro do amador nós temos um nível elevadíssimo. E eu digo que é superior ao amador dos Estados Unidos. Não tenho dúvidas. O único campeonato dos Estados Unidos que é melhor do que o nosso é o Nationals. Onde o Kaique se profissionalizou. E eu ainda vou te falar uma coisa. Esse último que aconteceu... É o Nationals e o Pittsburgh. Isso, então. Mas esse último Nationals que aconteceu não tinha nível bom, não. Não. Tanto é que o Nick passou o carro com facilidade. Com facilidade. Ou seja, não chegaria no Arnold Classic Brasil. Amador. Não. Você, Júlio, acha que estamos dando procards demais? Ou você acha que isso é a melhor forma para o nosso esporte evoluir? Porque o cara pega o pro dele e começa a levar uma coisa mais a sério. Porque isso também tem um ponto positivo. Tem. Todo atleta que pega o cartão profissional, ele começa a trabalhar mais forte, ser mais sério, ele começa a entender que o degrau é mais alto, então não dá para ficar na zona de conforto. Mas o que eu acredito também, só um segundo, é que o cara, para se tornar profissional, ele já tem que ser profissional também na cabeça antes, no comportamento. Para ele poder ter capacidade de evoluir o físico, porque a demanda de exigência vai ser muito grande quando ele se tornar profissional. Então, se ele tiver uma cabeça de amador, entre aspas, ele não consegue dar conta do trabalho. E fica falando que é só o investimento. Aí ele fala que é culpa do investimento. Mas a cabeça dele é de Entendeu? amador ainda. Mas a cabeça é de amador. Ele é atleta 4 meses no ano? São coisas complexas, Renato, porque eu vou fazer uma analogia aqui. Todo mundo sonha em ter uma Ferrari, mas quem tem condição de manter uma Ferrari? Se você... não, a maioria das pessoas, 99,9%, se ganha uma Ferrari em um sorteio, vai vender.
vai dar uma volta e vai vender. Por quê? Porque na hora que chegar a conta do IPVA, ou se quebrar alguma peça em um buraco na rua, cara, você não tem condição nenhuma de arrumar o carro. Ou seja, é muito mais viável você vender um carro desse, que é um valor muito exorbitante, comprar um carro dentro da sua realidade para poder fazer uma manutenção segura e manter o seu bem por longos anos. Então é essa visão que eu tenho hoje. É um divisor de águas na carreira do atleta. Se o atleta tem condição de investir, sim, ele tem que ir para a carreira profissional. Um exemplo claro foi o Wellington Nescau. Não há mal nenhum em dizer isso, mas o Pacho comentou comigo: poxa, Renato, a gente não estava esperando esse profissional agora, porque agora a jornada é longa, porque ele ainda tem uma necessidade muito grande de evolução do físico para ser competitivo no profissional, e agora ele não vai poder mais competir no amador. E aí eu vou mais longe. Eu tenho história de atletas brasileiros renomados que tinham patrocínio em empresas boas, que quando se profissionalizaram automaticamente a empresa dispensou. Por quê? Porque o dinheiro investido para levar um atleta desse nível a uma competição se torna muito maior do que se levar um atleta amador, e é um espaço, né, o nível internacional, é onde 98% das empresas brasileiras não investem no mercado internacional. Então não adianta nada você trabalhar marketing fora do país, sendo que o seu trabalho se resume ao Brasil. Então tem um caminho bom para isso. O caminho é aumentarmos os shows profissionais no Brasil. Aí você tem condição de fazer com que esses atletas não sejam obrigados a sair do país e tenham condição de competir mais vezes. E eles podem lutar contra os profissionais. Olha que gostoso. Sim. Profissionais brasileiros. Por quê? Tirando o Open, dificilmente um atleta... Pode ver, por exemplo, nós tivemos esse show que o Kaique ganhou, ele é Olympia Qualifier. Hoje... Kaique já está classificado para o Mr. Olímpia 2021. Uma peculiaridade é que esse é a primeira vez que um atleta brasileiro promove esse feito. Nenhum atleta na história do esporte brasileiro conseguiu esse feito. Conseguir unir 2 vagas de Olímpia no mesmo ano. Olha que legal. Bom comentário. Então, não veio nenhum gringo pegar essa vaga. Sim. Só tínhamos... Então, aumentando os shows profissionais aqui no Brasil, vamos poder utilizar esses atletas profissionais. E olha que legal. Então, quem sabe ano que vem, e eu acredito que a Muscle Contest já enxergou isso, porque ela vê o grande potencial que o Brasil tem no esporte. Então, quem sabe no ano que vem, nós não tenhamos Pro 212, Pro Open, Pro Class Physique, Pro Men's Physique, Pro todas as categorias. Pro Bikini, Pro Wellness. E olha que legal. E aí esses atletas profissionais não terão que pensar em passagem internacional, visto e todo o custo necessário para competir fora. Aí sim você tem uma liga muito mais competitiva e, principalmente, você não destrói o sonho desses atletas que estão ali em cima do muro, entre o mais alto nível e o amadorismo.